Espírito, vem orar em mim, vem orar em mim, Espírito, 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 vem fazer obra nova, me ensinar um canto novo, um canto novo, 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 um canto novo, 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 ó Espírito, oh, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, vem tocar em minha alma, me fazer um homem novo, 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 e me faz novo, 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 mulheres, e me faz nova, nova, e me faz nova, 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 ó Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E foi tão bom cantar tudo isso, porque é aquilo que o Senhor mesmo escolheu como tema para esse nosso encontro de Pentecostes. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E para aprofundarmos mais isso, pega comigo o livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Essa foi a primeira leitura ontem. E eu percebi que o Senhor queria que nós retomássemos hoje e começássemos amanhã por esta palavra. Ezequiel 37. A mão do Senhor desceu sobre mim, e Ele me arrebatou em espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Então Deus deu uma visão a Ezequiel. Ele viu com os olhos dele. Deus concedeu a ele essa visão para que Deus pudesse falar ao profeta. Como diz aqui, a mão do Senhor desceu sobre mim, Ele me arrebatou em espírito. Na verdade foi um êxtase, e me levou e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele me fez circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Não apenas eram ossos, mas eram ossos secos, ressequidos, portanto, sem mais nada de vida. Versículo 3. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos
retornar à vida? Senhor Javé, respondi, só vós o sabeis. Ele me disse então, profere um oráculo sobre esses ossos. Meus irmãos, está aqui uma palavra muito importante. Profere um oráculo sobre esses ossos. Não era mais gente, não eram nem mesmo corpos mortos, eram ossos, e eram ossos secos. E Deus está dizendo para Ezequiel pronunciar um oráculo sobre aqueles ossos. Portanto, Deus estava pedindo a ele um impossível, que ele se arriscasse na fé, pronunciando um oráculo sobre ossos ressequidos, que não são mais nada. Repito, não era mais gente, nem mesmo cadáveres. Eram ossos, e ossos ressequidos. E Deus manda que ele pronuncie um oráculo sobre aqueles ossos. E outra coisa importante é essa: o que é um oráculo? Oráculo é uma palavra de Deus que quer se realizar. É um desígnio de Deus que quer se realizar. Mas para que se realize, o oráculo tem que ser pronunciado. Ele precisa ser pronunciado. Se não for pronunciado, não acontece. Até nesse livro, que eu escrevi ainda em 98, não é novo. Graças a Deus, ele já está na sua 8ª edição. Eu sou muito agradecido a Deus, 8 edições já deste livro. Eu nem sabia, nem imaginava, e fiquei muito contente quando vi que o grande painel desse encontro de Pentecostes é justamente a capa desse livro, que é a figura do Espírito Santo lá na Basílica de São Pedro. No último capítulo deste livro, que se chama O Espírito Sopra Onde Quer, o último capítulo é justamente sobre isso, onde eu explico, inclusive detalhadamente, essa situação do oráculo. Porque veja, nós estamos acostumados a isso. No batismo, quando o sacerdote ou o diácono derrama água sobre a cabeça da criança, não basta derramar a água, é preciso que ele pronuncie as palavras, e só quando ele pronuncia as palavras é que a graça acontece, é que aquela criança ou aquele adulto se torna criatura nova. Há dentro daquela criatura um novo nascimento que nós não vemos, mas que acontece. Aquela criança se torna filho de Deus. Há uma mudança dentro da pessoa. E como aconteceu? Pelo derramar da água, mas pelo pronunciar da palavra. Na hora que a palavra é dita, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a coisa acontece. No sacramento da penitência, o penitente confessa os seus pecados. Quem é o padre para perdoar pecados? Até muita gente reclama e fala mal, mas o padre é igual a outro qualquer. Sim, ele recebeu o sacramento da ordem, mas assim mesmo, quem é ele para perdoar pecados? Mas na verdade não é ele. Quem perdoa é Deus. Mas o padre precisa pronunciar o oráculo, que é uma palavra de Deus, colocada nos lábios dele, mas ele precisa pronunciar. Na hora que o padre então, depois do penitente confessar os seus pecados, ele diz: nosso Senhor Jesus Cristo te absolve, e com a sua autoridade eu te absolvo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maravilha acontece. Os pecados daquela pessoa, no pronunciar as palavras, são perdoados. Foi preciso pronunciar as palavras, porque o padre podia ficar conversando com a pessoa, não é?
e dando bons conselhos. Ficava 1 hora, 1h30, 2 horas conversando com a pessoa. Nada acontece. A pessoa continua pecadora do mesmo jeito. Não são os conselhos do padre, não são as palavras do padre. Não são. Mas quando ele pronuncia o oráculo, daí acontece o perdão dos pecados. Mais ainda na Eucaristia. Diante da gente só está pão e vinho. Mas quando o padre, invocando o Espírito Santo e impondo as mãos sobre o pão e o vinho, diz as palavras da consagração. Portanto, quando o padre pronuncia o oráculo, a maravilha acontece. Daí então, o que era pão se torna o corpo, o que era vinho se torna o sangue de Jesus. Corpo, sangue, alma, divindade se tornam presentes ali, debaixo das aparências do pão e do vinho. Inclusive, aos nossos olhos, continua sendo pão e vinho, porque as aparências são as mesmas. As aparências são as mesmas. Mas a substância, isso é, o que está por baixo, mudou-se. Como acontece no batismo, a gente não vê. Como acontece na penitência, a gente não vê os pecados perdoados. Também a gente não vê a mudança que aconteceu, mas aconteceu. E aconteceu por quê? Porque o sacerdote pronunciou o oráculo. O padre podia prolongar a consagração, canta mais um canto e canta outro, claro, não está certo, né? Mas canto mais um canto e outro canto, etc, etc, etc. Nada acontece. Só acontece quando o padre pronuncia as palavras da consagração. Ele pronuncia o oráculo, a coisa acontece. O que é que o Senhor está dizendo para nós? Pode ser, é uma pena, mas temos que ser realistas. A sua vida, e a vida da sua casa, e a vida da sua família, tornou-se como esta visão que Deus deu a Ezequiel. Tudo está transtornado, uma confusão só. E talvez você perdeu completamente as esperanças, porque parece que a sua vida tornou-se um montão de ossos e ossos ressequidos. Parece que os seus negócios, parece que a sua família, parece que o seu casamento, parece que a sua situação tornou-se como aquela planície cheia de ossos ressequidos. Meus irmãos, olhando para a situação do mundo que nos rodeia, e esse grande mundo, e olhando para as nações, a impressão que nós temos é que tudo está perdido. Como Ezequiel viu, o que ele podia fazer? Não era mais um povo, não era. Nem era um montão de cadáveres, eram apenas ossos e ossos já ressequidos. O que fazer? Era cruzar os braços, não tem mais nada a fazer. Mas não, Deus manda que ele pronuncie o oráculo. O que Deus quer também hoje é que nós pronunciemos o oráculo. E para você poder entender bem, então, vamos continuar mais um passo. Ezequiel 37, nós lemos até o versículo 3. Versículo 4. Ele me disse então: profere um oráculo sobre esses ossos. Ossos dessecados, dir-lhe-ás tu. Deus explica para ele o que ele deve dizer. Então Deus está ensinando o que ele deve falar. Então, ossos dessecados, dir-lhe-ás tu, escutai a palavra do Senhor, eis o que vos declara o Senhor Javé, vou fazer entrar em vós o sopro da vida para vos fazer reviver. Porém em vós músculos, farei vir carne sobre vós, cobrir-vos-ei de pele, depois farei entrar em vós o sopro da vida, a fim de que revivais e sabereis assim que eu sou o Senhor. Deus ensinou para o profeta o que ele devia dizer.
Mas só isso não bastou. Versículo 7. Proferi, pois, como tinha recebido a ordem. Aí sim, na hora que ele proferiu, na hora que ele profetizou, na hora que ele disse as palavras que Deus tinha mandado dizer, então sim, diz aí a palavra, no momento em que comecei, um barulho fez-se ouvir, em seguida um ruído ensurdecedor, enquanto os ossos se vinham unir uns aos outros. Prestando atenção, vi que se formavam sobre eles músculos, que nascia neles carne, e que uma pele os recobria. Veja, era uma coisa maravilhosa que o profeta estava vendo. Ele começou a dizer as palavras que Deus mandou que ele dissesse. Primeiro, aquele barulhão de ossos, uns batendo nos outros. Depois se formando esqueletos ali no chão. Mas não somente se formaram esqueletos em cima do chão, mas logo eles foram sendo recobertos de carne, assumiram músculos, até mesmo se recobriram de pele, enquanto o profeta ia pronunciando as palavras. Eu quero dizer a você, quem era o profeta Ezequiel para fazer isso? Ele não era nada para fazer isso. Quem fazia era Deus, mas inclusive para que Deus fizesse, era preciso que o profeta pronunciasse as palavras que Deus mandou que ele pronunciasse. E veja bem, se ele não pronunciasse, não aconteceria. É interessante, é lindo, é maravilhoso isso, que Deus se une à criatura humana. A criatura humana faz o mínimo, que era pronunciar as palavras. E Deus fazia o restante, mas para que Deus fizesse o restante, Ele requeria que a criatura humana fizesse aquele mínimo que era pronunciar as palavras. E hoje, meu irmão, hoje minha irmã, é a mesma coisa. Embora você veja a sua vida como uma confusão, embora você veja a sua família, seus filhos, seu casamento, uma confusão, embora você veja a situação ao seu redor, uma confusão, até mesmo se você critica a igreja, critica as pessoas da igreja, critica as instituições da igreja, porque você vê tantas falhas, tantos erros, você vê confusão por todos os lados, você até mesmo ficou descrente, desacreditando de tudo, e parece impossível as coisas mudarem. Veja, era impossível literalmente que aqueles ossos ressequidos mudassem alguma coisa, meu Deus do céu, inclusive espalhados na planície. Mas porque o profeta obedeceu a ordem de Deus, a maravilha aconteceu. Veja, na medida que ele ia pronunciando aquele oráculo, as coisas iam acontecendo, até que se vestiram de carne aqueles ossos, de músculos, e até mesmo foram recobertos de pele. Final do versículo 7. Final do versículo 8. Então eu leio de novo o 8, prestando atenção, e vi que se formavam sobre eles, sobre os ossos, músculos, que nascia neles carne, e que uma pele os recobria, todavia não havia espírito. Ainda eram corpos, não havia espírito. Versículo 9, profetiza ao espírito, disse-me o Senhor, filho do homem, vou ler de novo, profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor, profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre estes ossos, sopra sobre esses mortos, para que revivam. Deus ensinou mais uma vez ao profeta o que é que ele devia fazer. Até o releio, profetiza ao Espírito, disse-me o Senhor, profetiza, filho do homem, e dirige-te ao Espírito. Eis o que diz o Senhor Javé: vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre esses mortos, para que revivam. Deus ensinou, aconteceu.
Não. Mas quando o profeta profere o oráculo, acontece. Veja o versículo 10. Proferi o oráculo que ele me havia ditado. Deus ditou para ele o oráculo que ele devia proferir. Proferi o oráculo que ele me havia ditado. E daí a pouco o Espírito penetrou neles. Retornando à vida, eles se levantaram sobre seus ossos, um imenso exército. Você entendeu? E Deus não disse isso à toa. Deus fez o profeta ver isso para dizer a ele o que ele vai dizer agora. Então, o principal da profecia está agora, versículo 11, acompanha comigo. Ezequiel 37, 11. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Eu repito, talvez você diga a mesma coisa. Meu casamento está perdido, minha família está perdida, eu não tenho mais esperança nenhuma, as minhas finanças estão arruinadas, a minha vida econômica está arruinada, a minha vida está arruinada, eu estou num buraco, eu entrei por caminhos errados e eu não tenho como voltar atrás. Ou talvez você diga: o meu filho entrou por um caminho, a minha filha entrou como é doloroso para um pai e para uma mãe, especialmente ver uma filha, mas também um filho, e até muitas vezes acontece que filho, filha, os filhos todos acabaram se desencaminhando e pai e mãe não veem nenhuma esperança de mudança. Estão como aquele povo, o povo de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Talvez você olhe para a igreja, talvez você olhe para o mundo, talvez você olhe para as nações, talvez você olhe para o lugar onde você mora, cheio de agressão, de violência. Eu vim do Rio de Janeiro ontem, estava lá na sexta-feira à noite, mas hoje não é apenas o Rio de Janeiro que é violento, não, você sabe muito bem disso. As cidadezinhas nossas do interior estão tão agressivas, tão violentas, especialmente por causa das drogas. Estão tão violentas como as grandes cidades. Não há diferença. E talvez olhando para essa situação, a tendência seria dizer: não tem mais jeito. E aí que está, é diante desta situação, desta sua situação concreta, meu filho, diante dessa sua situação concreta, minha filha, talvez a situação da sua vida, talvez a sua vida é que tenha chegado a esse estado de um montão de ossos ressequidos, jogados no chão, sem vida, sem esperança, e humanamente sem condições. Não é que parece não ter, não, humanamente não tem mais jeito, humanamente não tem. Mas aí que está, sobre essa situação humanamente sem solução, é que o Senhor manda pronunciar o oráculo. E essa é a grande diferença, e é essa certeza, essa convicção que o Senhor quer inocular em cada um de nós. Porque hoje nós somos estes profetas. Veja, porque nós ficamos olhando assim: mas bem, Isaías era profeta, Ezequiel era profeta, Paulo foi o grande apóstolo, até mesmo Tiago, Filipe foram grandes apóstolos, mas quem sou eu? Não, também naquele tempo Ezequiel, Isaías, eles todos, Jeremias, se sentiam pequeninhos, totalmente incompetentes diante daquilo que Deus queria deles. Mas foram homens e mulheres que obedeceram a Deus, que não olharam para si, que não olharam para a situação, mas confiaram em Deus e proferiram o oráculo. Você é chamado hoje a pronunciar o oráculo de Deus sobre a sua vida. E qual é o oráculo de Deus? Aquele que Deus mesmo ditou a Ezequiel.
Vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra sobre estes mortos para que revivam. Esse oráculo, Espírito dos quatro cantos do céu, vem e sopra sobre esses ossos mortos para que revivam. Meus irmãos, humanamente é impossível, mas que beleza! Quando nós pronunciamos, quando nós pedimos como estamos pedindo nesses dias, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, e veja, é um vem Espírito Santo concreto, vem sobre o meu filho, vem sobre a minha filha, que entrou para o homossexualismo, que entrou para as drogas, que entrou para uma vida prostituída, vem para a vida do meu filho, da minha filha, cujo casamento já esfacelou-se. Vem para a minha vida, Senhor, vem para a minha família. Você grita para o Senhor, vem para o meu casamento que já se esfacelou. Vem, Senhor, para a minha situação que eu estou vivendo agora de saúde, a doença que eu estou portando, ou a doença que está portando uma pessoa da minha casa. Eu preciso, Senhor, e humanamente eu não tenho solução. Senhor, a minha vida tornou-se uma confusão, a minha família tornou-se uma confusão só, eu não tenho mais jeito, não sei mais como pegar o fio da meada. Mas só que você não pode ficar apenas na constatação desse negativo, porque esse negativo é real, é isso mesmo, é do jeito que você vê, mas sobre esse real, impossível, Deus manda você pronunciar o oráculo. E qual é o oráculo? Vem Espírito. Vem Espírito dos quatro cantos do céu, vem e cai e desce sobre esta situação, sobre esses ossos ressequidos, sobre o meu casamento perdido, sobre o meu casamento estraçalhado, sobre a minha família, Senhor, que é uma confusão só, sobre os meus filhos, Senhor, sobre mim, sobre a minha vida que é uma confusão só, Senhor. Eu já não me entendo mais, muito menos os outros não me entendem mais, Senhor, e eu não encontro mais o fio da meada. Mas vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Eu já testemunhei para vocês várias vezes que houve um momento que a minha vida chegou a essa situação, justamente porque eu fiquei doente, porque eu fiquei tuberculoso, porque eu tive que sair lá de São Paulo, onde eu trabalhava com os jovens, e eu gostava demais desse trabalho, e mais do que gostar, Deus estava dando eficácia àquele trabalho, mas eu acabei ficando doente, acabei ficando tuberculoso, fiquei 3 meses em Campos do Jordão, e depois, até por prudência, meus superiores me mandaram aqui para o Vale do Paraíba, para Lorena. E à medida que eu ia melhorando, eu via que eu não tinha mais retorno. Eu já tinha ocupado o meu lugar, outros já estavam no meu lugar, e tudo continuava. E eu estava fora, Infelizmente, eu estava errado, mas eu fiquei ressentido, magoado, revoltado com os meus superiores. E você não sabe o que decepção faz na gente. A decepção é cáustica, ela corrói a alma, corrói o espírito. Qualquer decepção, qualquer. Também a decepção com o seu casamento, a decepção com seus filhos, a decepção com a igreja, a decepção com a situação. A decepção corrói a gente. Não melhora nada a situação, mas corrói a gente, igualzinho a todo corrosivo, porque um corrosivo, um ácido, ele corrói até o ferro. Vê o que acontece, por exemplo, com a coisa mais comum, que é a ferrugem. Você deixa um pouco de água ali sobre o ferro, logo forma a ferrugem. Não sei se você já reparou que a ferrugem come o ferro. Você passa o dedo assim, forma um buraco no ferro. A decepção corrói a gente, corrói o decepcionado. E eu não percebia, mas a minha vida estava sendo corroída.
E eu fui entrando cada vez mais no buraco. Eu era padre. Já era padre há 7 anos. Me ordenei em 64, isso era ano de 70, 71. Quase que eu perdi tudo. Quase que eu perdi tudo. Mas interessante, Deus me deu uma inspiração. E eu fui dócil. Deus me deu a inspiração de que eu, todos os dias, antes de me deitar, rezasse o Vinde Espírito Santo, que nós rezamos. Reza comigo mais uma vez. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus que instituiu com a luz, fazei retamente, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu não sabia, mas eu estava pronunciando o oráculo todas as noites antes de deitar. Eu não sabia que era do Espírito Santo que eu precisava, não sabia. Eu nem sabia que existia uma renovação carismática. Eu nem sabia que existia um negócio de batismo no Espírito Santo. Eu já tinha lido na Bíblia, mas para mim aquilo não queria dizer nada. Embora eu tivesse feito uma boa teologia e tivesse feito um bom estudo bíblico, mas para mim aquilo não dizia nada. Eu não sabia das coisas, não sabia. Mas veja, Deus me deu uma inspiração e eu simplesmente fui dócil. Graças a Deus que eu fui dócil. Gente, eu estava derramando sobre mim, sobre a confusão que estava a minha vida. Porque muitas vezes a única oração que eu rezava era o Vinde Espírito Santo, e de noite eu cheguei a um estado tal que era um padre que não rezava e que me sentia justamente o rejeitado, que os meus superiores me tiraram do meu lugar. Claro, tudo isso era efeito do ressentimento, da mágoa, da decepção. E com isso tudo, eu também não rezava. A única oração que eu ia rezar de noite, dava minhas aulas durante o dia e tal, cuidava da disciplina, cuidava da música, 1000 coisas. Eu estava numa grande faculdade aqui em Lorena, no momento da explosão da faculdade, é a Unisal, que todo mundo que é da região aqui conhece. Eu estava lá nos inícios, na explosão da Unisal, e eu estava, era um dos professores, inclusive muito badalado. Tenho muitos alunos aqui na região. Mas rezar que é bom. A única oração que eu fazia era essa, mas graças a Deus, Ele me inspirou a que eu pronunciasse o oráculo todas as noites antes de dormir. E que bom que era antes de dormir, porque daí eu apagava, com o oráculo pronunciado sobre mim, a confusão que estava a minha cabeça, a confusão que estavam os meus sentimentos, a confusão que estava a minha vida. Mas graças a Deus eu pronunciava o oráculo: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Eu ainda, graças a Deus, era um fiel. E acendei neles o fogo, acendei, está apagado, Senhor, o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Eu precisava, mais do que da terra, eu precisava de ser renovado. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. Precisava ser criado porque eu estava morrendo por dentro, e muita coisa em mim já estava morta. E graças a Deus eu fui pronunciando, sem saber que pronunciava o oráculo sobre a confusão da minha vida. Deixa eu já dizer, faço o mesmo. A mim o Senhor inspirou que eu rezasse o Vinde Espírito Santo. Se você quer rezar a mesma coisa, reze, porque tem tudo aí. Tem tudo aí. Mas você pode rezar de 1000 maneiras. Você pode simplesmente pedir: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Você está pronunciando o oráculo como foi ditado para Ezequiel. Deus ditou o que ele devia proferir sobre aqueles ossos ressequidos.
Se a sua situação está como ossos ressequidos espalhados na planície, obedeça ao Senhor, seja dócil ao Senhor, não perca a esperança, pelo contrário, humanamente, certamente não há mais esperanças, mas pronuncie o oráculo, porque para Deus nada é impossível, e tudo pode ser mudado pela oração, tudo pode ser mudado pela oração. E foi muito interessante. Estava chegando o dia 2 de novembro, dia dos mortos, não é? 2 de novembro, dia dos mortos, dia de finados. E eu fiquei sabendo, justamente por ser dia dos mortos, dia de finados, não tinha aulas na faculdade. Padre Haroldo Hahn, lá de Campinas, vinha fazer um dia de retiro para os nossos seminaristas. E interessante, eu quis muito fazer aquele encontro, quis. É certo que o oráculo que eu fui pronunciando durante aquele tempo, suscitou em mim aquele grande desejo, eu já conhecia o Padre Haroldo, já éramos amigos, de fazer aquele encontro. Só que na véspera, dia 1º, deu tudo errado. Meu superior marcou uma reunião dos professores na faculdade, justamente porque era feriado, não tinha aula e tal, ia haver uma reunião de professores de tarde. Ele mandou que de manhã cedo, por ser dia de finados, eu fosse numa cidade vizinha, Silveiras, aqui pertinho, para celebrar as missas, que aquela cidade estava sem padre naquele momento. E eu fiquei mais decepcionado, mais chateado ainda. De noite, eu estava na pior, mas interessante, eu obedeci a Deus. Embora chateado, eu rezei o Vinde Espírito Santo, rezei antes de deitar. E que interessante, foi rezar o Vinde Espírito Santo e caiu sobre mim uma paz, uma serenidade. Eu abri mão, sinceramente eu abri mão de participar daquele dia de encontro. E disse para o Senhor, tudo bem, eu queria tanto participar desse encontro amanhã, mas eu abro mão, eu vou celebrar as missas lá em Silveiras, eu vou à reunião dos professores, e pronto. Deitei e dormi. No dia seguinte eu já estava pronto para ir para aquela cidade celebrar as missas, quando me veio a notícia que o Padre Haroldo tinha chegado e queria se encontrar comigo. Eu fui lá, cumprimentei, ficamos um pouquinho juntos, chegou a hora deles começarem o encontro, 8 horas da manhã, eles entraram para a sala, estavam entrando na sala onde aconteceria o encontro, e o meu superior disse, vai e participa. Eu disse, mas eu não posso, o senhor mesmo me encarregou de celebrar aquelas missas, o senhor já marcou a reunião, já disse, não faz mal, eu dou um jeito, vai e participa. Gente, Deus mudou tudo. E tenho a certeza, Deus mudou tudo, porque na véspera de noite, depois que eu rezei o Vinde Espírito Santo, abrindo mão, eu tive que abrir mão, eu tive que me esvaziar, como eu falava ontem, tive que me esvaziar. E porque realmente eu me esvaziei, eu abri mão, eu disse para o Senhor, tudo bem, não posso mais participar desse encontro, tudo bem. Ele mudou tudo, Ele mudou tudo. Eu nem olhei para trás, né? Antes que meu superior se arrependesse, e entrei para a sala e participei. Foi pouca coisa, imagine um dia de encontro só. Ainda foi tudo muito rápido. Às 4 horas, 4h30 já era a hora da missa. Mas depois da missa, o Padre Haroldo passou, impondo as mãos sobre cada um de nós e pedindo o derramamento do Espírito Santo, pedindo o batismo do Espírito Santo sobre cada um de nós, os padres daquele colégio, daquele seminário, daquela faculdade. O que aconteceu com os outros eu não sei, mas o que aconteceu comigo eu bem sei. Realmente, o homem novo que hoje eu sou,
começou ali, naquele momento, saindo de ossos ressequidos que eu era. Saindo de ossos ressequidos que eu era. Claro, não é que na hora, né, eu me senti o Superman, né? Tchá, 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 tchá. Não, eu não senti nada no momento. Simplesmente o Padre Haroldo rezou. Eu também não me decepcionei, porque também não esperava nada. Mas depois o Padre Haroldo foi embora. De noite, naquele colégio deserto, era dia 2 de novembro, a noite do Dia dos Mortos. A noite fica tudo mais tenebroso, né? Imagine o que é a noite do dia 2 de novembro. Só faltava ser sexta-feira, né? Eu fiquei rezando ali nos corredores do colégio, e depois no pátio do colégio, como eu nunca tinha rezado na minha vida. Um padre que já não rezava mais. Eu digo isso com vergonha, mas é a pura verdade. Um padre que não rezava mais começou a rezar como nunca tinha rezado na vida. E veja, ainda não foi oração em línguas, porque eu nem sabia disso. Foi só um ano depois que eu comecei a orar em línguas. Mas a oração brotava de dentro de mim, brotava. Era realmente uma fonte de água viva dentro de mim. Parecia que me sufocava. Eu quase que varei a noite, só de manhã cedinho, que eu fui deitar, dormi um pouco, porque no dia seguinte tudo começava de novo. Quando me levantei no dia seguinte, tendo dormido pouco, parece que o colégio tinha sido lavado, as árvores tinham sido lavadas, o céu tinha sido lavado. Um dia lindo como o dia de hoje, céu azul, tudo mudou. Mas na verdade, não é que o colégio foi lavado, nem as árvores foram lavadas. Não, eu é que tinha sido lavado. Os ossos ressequidos tinham voltado à vida. Meu irmão, minha irmã, profira o oráculo. Tenha coragem de, sobre o impossível da sua vida. Naquela ocasião eu tinha o impossível diante de mim e não tinha ninguém para me ensinar isso. Foi o Senhor que me inspirou e graças a Deus eu fui dócil. Hoje eu estou dizendo a você, se a sua vida está assim, e se a vida dos outros, se a vida da sua família, se a vida dos seus filhos, se a vida dos seus pais, porque muitas vezes são os filhos que se preocupam com os seus pais, se a vida dos seus irmãos, seus irmãos de sangue, ou se a vida da sua comunidade, da sua igreja, do seu lugar, da sua cidade, está um caos, profira o oráculo. Para Deus nada é impossível e tudo pode ser mudado pela oração. Para Deus nada é impossível e tudo pode ser mudado pela oração. Creia e profira o oráculo. Então acompanha comigo esse finalzinho todo. Eu estava no versículo 11 com você, eu retomo. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a raça dos israelitas. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança está morta, estamos perdidos. Por isso dir-lhe-ás o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé. Agora é para você, agora é para a situação que você está vivendo. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor. Ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu meter em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, e quando eu vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que eu sou, sabereis então que sou eu, Senhor, que disse e o executei. Oráculo do Senhor.
Graças a Deus, graças a Deus. Mas veja, não é o Senhor pronunciando o oráculo, porque muitas vezes nós dizemos, tudo bem, se Deus quer, Ele pode tudo, e eu creio que Ele pode tudo, que Ele faça. Não, veja, mais uma vez, o Senhor manda Ezequiel pronunciar o oráculo. Veja o versículo 12, por isso, dirige-lhes o seguinte oráculo, tu Ezequiel, dirige-lhes o seguinte oráculo: eis o que diz o Senhor Javé, ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos e vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu meter em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida, quando vos hei de restabelecer em vossa terra, sabereis então que eu sou o Senhor que disse e o executei. Pronuncie o oráculo. Qual é a confusão da sua vida? Qual é o caos da sua vida? É você mesmo? É a sua situação? É o seu casamento? Pronuncia o oráculo. Espírito dos quatro cantos, Espírito Santo, Espírito de Deus, vem e cai e desce sobre o caos da minha vida. Vem e realiza a tua obra, Espírito Santo. Meus irmãos, o que nós precisamos é do Espírito Santo. Ele é capaz de mudar todas as coisas. É do Espírito Santo que nós precisamos. Qual é o seu caos? É a situação da sua família? Então você que é filho e vê a confusão da sua família, dos seus pais, do casamento dos seus pais, talvez você não aguente mais, até mesmo a separação dos seus pais. Profere o oráculo, pede o Espírito Santo, pede o batismo do Espírito Santo. Para você parece impossível, seu pai não tem mais jeito, sua mãe não tem mais jeito, o casamento deles não tem mais jeito, a sua família não tem mais jeito, mas profere o oráculo, profere o oráculo. É o Senhor dizendo, Ele pode tudo. Claro, não foi que o Senhor me disse que eu rezasse ouvindo o Espírito Santo, eu rezei o Espírito Santo e foi tchan, 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 e tudo mudou. Não, eu precisei de meses rezando todas as noites, proferindo o oráculo. E veja, eu não sabia que estava proferindo o oráculo, mas chegou o dia, e bonito, foi no dia dos mortos. O dia dos mortos foi o dia da vida para mim. Eu já fez 33 anos, agora no dia 2 de novembro passado, completaram-se 33 anos, é bíblico, da graça do meu batismo no Espírito Santo, onde os ossos ressequidos, soltos na planície, reviveram. E veja o que Deus fez na minha vida. Você estar aqui agora, você está me vendo, é o resultado desse reviver. Quer algo mais concreto do que isso? O terreno que você pisa, a cadeira em que você se senta, o chão em que você se senta, o degrau onde você está sentado, é a concretização desse reviver dos ossos ressequidos que eu era, gente. Você está vendo pela televisão, ouvindo pelo rádio, você acompanhando pela internet. Eu sei que lá no Japão, do outro lado do mundo, já de noite, 9 horas, quase 10 horas da noite, você que está aí no Japão, você está vendo, acompanhando. O que você está vendo nessa tela plana, simplesmente pelo computador, é realmente um milagre, uma maravilha de Deus, um prodígio aos nossos olhos, e é resultado
dos ossos ressequidos que era eu, e que o Espírito Santo transformou e fez tudo isso. A partir de fazer a nossa comunidade, era preciso que eu renascesse, eu que era osso ressequido, que eu revivesse, para que tudo revivesse, e eu não vou ficar parado, não vou parar, e não posso parar, e não quero parar, enquanto eu não vir tudo revivendo, eu preciso, porque Deus precisa que você reviva, assim como eu revivi, que a sua família reviva, como eu revivi, que o caos da sua vida reviva, como eu tive a graça de ver tudo revivido e tudo transformado. Não tenha medo de pedir, embora pareça impossível, e talvez o impossível esteja em você, que entrou para uma vida errada, ou talvez você que sente o peso da sua fraqueza e você não consegue mudar a situação. Eu também não era capaz de mudar a situação, eu estava intoxicado do meu ressentimento. Mas tudo pode ser mudado pela oração. E a oração hoje é justamente essa: vem Espírito Santo. E aí que está, não tenha medo. Eu volto àquilo que João Paulo II disse, e que foi o motor da sua vida durante os 26 anos de pontificado: não tenhais medo de abrir as portas ao Redentor, não tenhais medo, e veja bem, não tenhais medo do Espírito Santo, não tenhais medo do batismo no Espírito. Eu digo isso com todo respeito aos meus pastores, os bispos: não tenhais medo de vós como pastores pedirdes o Espírito Santo sobre a vossa diocese, sobre o vosso povo, sobre o caos que está o nosso povo. Não tenhais medo de pedir o Espírito Santo, não tenhais medo do Espírito Santo, não tenhais medo dos dons do Espírito Santo. Eu digo com todo respeito, mas eu sei que a pessoa que não teve costume, não se acostumou com essa realidade dos dons do Espírito Santo, eu sei que atrapalha a nossa teologia, atrapalha a nossa cabeça, mas o Espírito Santo é assim. Veja o que ele fez comigo, e digo aos meus pastores, os bispos, digo com todo respeito: não tenhais medo de pedir o Espírito Santo e de pedir os dons do Espírito Santo sobre os fiéis da vossa diocese. Que os vossos fiéis na vossa diocese, homens e mulheres leigos, mas também os padres, também os seminaristas, também as religiosos, mas os jovens, as crianças, não tenhais medo de pedir os dons do Espírito Santo, e que eles manifestem os dons do Espírito Santo. E digo, não tenhais medo, porque também o atual Papa, não apenas São João Paulo II, quando ele era cardeal Ratzinger, em 98, quando reuniram-se as novas comunidades e os movimentos em Roma, por ordem do Papa João Paulo II, a primeira conferência que foi feita foi pelo cardeal Ratzinger, foi ele que fez a primeira conferência. Ele dissecou justamente a igreja como instituição e carisma, e disse aos movimentos, e disse a renovação. Até ele disse: eu me espantei quando vi esse surto do Espírito Santo transformando todas as coisas a partir dos leigos. Sim, o atual Papa, e disse: vocês são a manifestação da dimensão carismática da igreja. Ele disse: não há igreja sem carisma, a igreja é uma instituição carismática, dizia ele, e portanto, para a igreja ser aquilo que ela é, para ela ser a instituição que Deus a fez, ela precisa ser carismática, e vocês é que estão manifestando a dimensão carismática da igreja. Sejam o que vocês são. Então eu digo com todo respeito aos meus pastores bispos: não tenhais medo de abrir as portas ao Espírito Santo e aos dons do Espírito Santo. Eu digo agora com mais liberdade, mas com respeito também a todos os meus irmãos padres, seja qual for a sua espiritualidade, uma espiritualidade diocesana, a espiritualidade da sua congregação, a espiritualidade do movimento no qual você cresceu e que você vive. Deus hoje tem uma quantidade enorme de espiritualidades, mas todas elas vêm do mesmo Espírito. Toda espiritualidade vem do Espírito Santo. Eu não estou aqui discutindo espiritualidade, não estou dizendo aos bispos e aos padres que eles têm que pertencer à renovação carismática católica, não é isso.
Mas não tenhais medo, meus irmãos padres, não tenham medo de abrir as portas ao Espírito Santo, não tenham medo de querer os dons do Espírito Santo, não tenham medo de querer os dons do Espírito Santo para os seus fiéis, para os seus leigos. A sua igreja, a sua paróquia vai mudar completamente, vai mudar completamente. O que acontece nos finais de semana com os jovens da sua paróquia vai mudar. O que acontece com os casais da sua paróquia vai mudar. O que acontece com os seus fiéis vai mudar. E eu tenho a coragem de dizer também para os nossos governantes, sim, para os nossos governantes de todos os gêneros do Brasil e do mundo, não tenham medo de abrir as portas para o Espírito Santo. Aquilo que nós vimos lá na Praça de São Pedro, quando estávamos sepultando o Papa João Paulo II, e que os cardeais entraram para a praça, estavam todos de vermelho, aquele vento impetuoso, e todos viram, a televisão transmitiu, nós tivemos a graça de transmitir ao vivo. Você viu as casulas daqueles cardeais vermelhas subirem para o alto, e depois aquele livro do Evangelho colocado sobre o caixão do Papa João Paulo II, sendo mexido para cá e para lá, e para cá e para lá. Era o vento do Espírito mexendo o Evangelho sobre o corpo do Papa João Paulo II, como semente. E ali estavam de um lado e do outro os chefes das nações, verdade não é? Também aqueles que eram contrários uns aos outros, estavam ali americanos e árabes, estavam todos, estavam palestinos e judeus, estavam ali, as nações estavam reunidas, e elas viram, e elas sentiram em si o vento do Espírito Santo. Meus irmãos, foi a mais linda profecia. Nós precisamos levar esta profecia em frente. Portanto, meus irmãos cardeais, bispos, padres e meus irmãos leigos, não tenhamos medo do Espírito Santo, não tenhamos medo de abrir as portas para os dons do Espírito Santo. Aquilo que nós vimos na Praça de São Pedro, Deus quer que aconteça. Ele não quer apenas que os chefes das nações estejam juntos, mas Ele quer que eles sejam concordes, e eles poderão ser concordes. O mundo pode ser um mundo novo, e Deus quer que ele seja um mundo novo a partir do Espírito Santo, e cabe a nós proferirmos o oráculo, cabe a nós proferirmos o oráculo. Você não tenha medo de pedir o Espírito Santo sobre o impossível, sobre o impossível das nações, sobre o impossível da igreja, sobre o impossível da sua família, sobre o impossível da sua vida. Não tenha medo dos dons do Espírito Santo na sua vida, desde o dom menor, que é o dom de línguas, até o dom maior, que é o dom do amor, com o dom da fé que está no centro, porque é preciso dessa fé carismática. Daí o dom de cura, o dom de milagres, daí o dom de profecia, de palavra de ciência, de palavra de sabedoria, de discernimento, de interpretação, enfim, todos os dons. Não tenha medo de abrir as portas ao Espírito Santo. Deixa que Ele revolva como um vento impetuoso a sua vida, e renove a face da terra, como renovou a minha vida. Eu tenho alegria de poder testemunhar o que Deus fez na minha vida. Ele pode fazer muito mais, muito mais, muito mais na sua vida, porque você é uma matéria-prima melhor do que eu, digo francamente. Mas veja, com aquilo que eu era, com aquilo que eu sou, Deus fez tudo isso. Você é uma matéria-prima melhor, muito melhor. Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele quer fazer. Não tenha medo de proferir o oráculo. Isso que eu peço, Senhor. Derrama o Espírito Santo. Sim, Pai, sim, Jesus, derrama o Espírito Santo sobre cada um desses meus irmãos e irmãs, e que eles não tenham medo agora, Senhor, e que eles não tenham medo daqui para frente, Senhor, de abrir, de escancarar as portas ao Espírito Santo, para que Ele entre e renove a vida, e renove a face da terra. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vinde, ó Espírito Santo. Vai ficando em pé e vai pedindo. Enchei os corações. Essa é a oração cantada.
dos vossos fiéis. Se nós estamos cantando a oração do Espírito Santo, Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, com toda a força. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Com força, acendei, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Doce Espírito, doce Espírito Santo, exemplo quero ser, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor, da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim, fazei também de mim morada do Senhor, morada do Senhor. Abre o seu braço o mais alto possível, como um sacrário vivo levando amor, como um sacrário vivo levando amor, ensinando coisas que eu não sei, ensinando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo, como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Repete isso. Se eu conhecer, se eu conhecer, por nada eu trocarei. Mais uma vez. Se eu conhecer, se eu conhecer, por nada eu... CançãoNovaPlay.com. Assine já!